Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, nos fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhes Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Até aqui. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, por essa rica oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor, Deus, e clamamos ao teu Santo Espírito que opere maravilhas. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, os irmãos que estão participando online. Toma nas tuas mãos, Senhor, e derrama das tuas bênçãos, da ministração através da tua palavra. Opera em nosso meio, Senhor, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, manifeste em nosso meio. Te louvamos, te agradecemos por tudo. Repreendemos todo o mal, acampa teus anjos ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Muito bom estarmos na casa do Pai mais nessa manhã. Um texto muito precioso, muito conhecido. Algo literal que aconteceu aqui nesses dias, e traduzindo para nós aqui, irmãos, nada mais é do que Jesus aqui enquanto homem nessa terra. Sabemos que Jesus era homem e também era Deus, mas Jesus aqui executando o seu ministério, Jesus então fazendo a obra de Deus, Jesus ensinando as pessoas, ensinando os seus discípulos, as pessoas que queriam ouvir, que estavam com o coração aberto para isso. Jesus então ensinando essas pessoas como deveriam fazer, para ter uma vida mais tranquila, para viverem em paz nessa terra, para ter uma família abençoada. Então Jesus aqui ensinando as pessoas, e aqui a imagem é bem essa, numa praia. Então Jesus ali, saudades de praia, hein? Mas amém, loguinho vamos estar lá também, em nome de Jesus. Jesus estava na praia, nós vamos para a praia também, palavra profética é para nós. Mas Jesus ali naquela praia ensinando aos seus discípulos como deveriam viver. E aí começaram a se juntar muito, a apertar. Ficou um pouco difícil de Jesus falar, de Jesus se expressar. Ele viu o barco ali de Pedro, falou: Pedro, eu vou entrar no teu barco, você se afasta um pouquinho da margem, para ter um espaço, para que as pessoas consigam me ouvir melhor. Foi isso. Pedro, você faz isso? Amém, Jesus? Mestre. Acho lindo quando os discípulos se referem a Jesus, mestre, rabi, alguém que tem muito o que me ensinar. Mestre, o Senhor pede isso? Amém, faremos assim. Então, entra no barquinho de Pedro, se afasta um pouquinho da margem e consegue continuar fazendo a obra de Deus, ensinando as pessoas como deveriam viver, como seria melhor para as suas vidas. Sempre lembramos, né? Que a Bíblia é realmente o manual do fabricante. Lembramos desse texto no casamento da Dé, nesses dias, né? Foi bênção. Que a Bíblia é o manual do fabricante, que nos ensina como sermos pessoas melhores, enfim. Então Jesus fazendo obra dessa maneira. Irmãos, eu preciso te dizer que dessa mesma maneira literal desses dias,
continua acontecendo nos dias de hoje. Porque Jesus ressuscitou. Não mudou, esse cenário não mudou. Jesus continua operando maravilhas, milagres, ensinando os seus discípulos, e o que é mais tremendo, nós vamos ouvir isso ainda no final dessa palavra. Jesus aqui, falando ali para aquela multidão, transformando vidas, porque é isso que o Evangelho faz, é isso que o Evangelho precisa fazer, se abrirmos nossos corações, nos transformar para melhor. Então, Jesus aqui nesses dias, e nos dias de hoje, continua praticando da mesma maneira, falando a palavra, ensinando, transformando vidas, porque Jesus ressuscitou, continua fazendo isso. E aí, irmãos, uma questão maravilhosa, e os discípulos do Senhor Jesus continuam ajudando nessa obra. Os discípulos do Senhor Jesus continuam junto com Ele, fazendo a obra. Nesses dias foi Pedro afastando um pouquinho o barco. Nos dias de hoje, foram os irmãos aqui ontem, trazendo uma palavra para os teens, na parte da tarde. Depois os irmãos, trazendo uma palavra para os jovens, um pouquinho mais à noite. Fernando trouxe uma palavra sobre empreendedorismo, como trabalhar a tua vida profissional. Tem sido tremendo, vai ser acho que 3 encontros, né? Depois queremos encerrar essa palavra. Estou vendo com a irmã Rubens, ela pode vir nos trazer uma orientação sobre entrevista de trabalho, fazer currículo. Então quer dizer, continuamos sendo seus discípulos. Os irmãos do louvor tiveram uma reunião na parte da tarde para buscar em Deus como servi-lo melhor, nos organizamos quanto a isso. Tudo isso o que é? Os discípulos do Senhor Jesus ajudando na obra. Os discípulos do Senhor Jesus sendo úteis na obra. Citei esses exemplos, irmãos, podia citar tantos outros, vocês sabem disso. Os irmãos da recepção, os irmãos da nossa aulinha infantil, enfim. Os irmãos que ajudam na faxina, vieram essa semana, fizeram uma faxina maravilhosa aqui na igreja, a igreja está limpinha, cheirosa, essencial para nós também, né? Sabemos disso. Então, os discípulos do Senhor Jesus continuam ajudando na sua obra. Como eu falei, desse mesmo formato, desse mesmo jeito. Então, meu irmão, minha irmã, é muito bom estarmos aqui nessa manhã, vivendo essa palavra, vivendo exatamente essa palavra, Jesus presente no nosso meio, como eu falei, Ele ressuscitou e habita no meio do seu povo, Deus Emanuel, Jesus aqui conosco nessa manhã, nós como seus discípulos, ajudando na obra, nós como seus discípulos, ouvindo a sua palavra, para quê? Para termos nossas vidas transformadas, louvando e engrandecendo o seu nome, como Pedro fez aqui no momento, ele se prostrou diante de Jesus e o reconheceu. Então, como eu sempre digo isso, como eu acho maravilhoso, quando nós como igreja, depois de 2000 anos de Jesus, nos enxergamos literalmente, nesses dias que Jesus caminhou nessa terra. E aí, irmãos, se você crê dessa maneira, se você deixar essa palavra gerar fé no teu coração, eu não tenho dúvida, mais uma vez essa manhã, você vai sair daqui desse culto com a tua vida transformada. Um pouco mais transformada. Alimentado com a palavra de Deus. Então, saiba disso. Esse momento é preciosíssimo que nós temos aqui. Esse momento é preciosíssimo. Cada culto, cada reunião é preciosíssimo. Porque é o mestre, é o rabi, como chamavam naqueles dias, um mestre judeu, um mestre falando com o seu povo, ensinando os seus discípulos. É maravilhoso também e tremendo o teu ministério, o teu serviço. Pedro só afastou o barquinho, só isso ele fez. Mas talvez se Pedro não tivesse afastado o barquinho, talvez algum ali iria ficar incomodado. Puxa, mas nem consigo ouvir Jesus direito. Puxa, mas nem consigo ver Jesus direito. Ah, eu vou embora. E talvez esse que fosse embora, porque Pedro não afastou um pouquinho o barquinho, para Jesus conseguir se expressar melhor. Talvez esse que fosse embora, porque não estava conseguindo ver e ouvir, fosse alguém que fosse praticar um crime. Talvez fosse alguém que fosse adulterar, abandonar sua família. Por isso, irmãos, toda e qualquer obra, serviço na casa do Senhor é tremendamente importante. Como eu falei, às vezes nós temos como seres humanos, nós valorizamos mais uma coisa e menos outra. Citei o mutirão de faxina que foi feito. Se você chegar aqui na igreja e ver os chãos,
o chão sujo. O chão sujo. Você vê o banheiro sujo. Você vê os vidros todo melado de gordura. Você vai chegar na igreja, nossa, mas que igreja suja. Não volto mais, eu vou embora. E talvez esse, que teve essa má impressão, fosse alguém que precisaria ter sua vida muito transformada. Por isso, não menospreze nunca o teu ministério, o teu serviço, a tua ajuda na obra do Senhor. Não menospreze nunca o que você tem feito. Talvez seja através do teu dízimo, da tua oferta, e como você me te lembra, não importa o valor, isso é o que menos importa para o reino de Deus, para a tua ajuda, é o que menos importa. Como sempre Deus equipara toda essa oferta, porque cada um faz segundo as suas posses, e assim por diante. Então, valoriza tremendamente o teu ministério, a tua ajuda. E aí, irmãos, pode ser que você diga, pastor, mas eu hoje na igreja não faço nada, eu hoje na igreja não ajudo com nada. Você continua sendo um discípulo do Senhor Jesus, que está ouvindo a palavra e que está levando a palavra. Talvez seja na tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais. Talvez hoje ainda, olha, hoje eu vi uma palavra lá na igreja que falou tremendamente. Talvez nesse momento que você está compartilhando a palavra, você venha ser Pedro, que afastou um pouquinho o barquinho, para ajudar Jesus, para auxiliar Jesus na obra. Então, se coloca sempre como discípulo que está atento à voz do mestre, ao ensinamento do mestre. E se coloque sempre como discípulo que quer ajudar na obra. E não importa de qual maneira. Não importa como Deus quer te usar. Como eu falei, pode ser na tua casa com os seus. Você citar um simples versículo. Você citar um simples testemunho que você ouviu aqui nessa manhã. Talvez seja, olha bem, vem ouvir aqui esse louvor, que coisa linda. Olha como a irmã Helena cantou bem. Amém? Olha como a irmã Helena canta bem. Põe lá na TV, lá no YouTube, está tudo lá no YouTube, no Facebook. Olha que lindo. Um louvor você coloca ali de 3 minutos. Talvez seja dessa maneira que Deus quer te usar. Então, nunca abra mão de ser discípulo que ouve e ser discípulo que ajuda na obra. Porque é exatamente esse cenário desses dias e é o cenário dos nossos dias também aqui hoje. E aí tem uma questão tremenda, irmãos, desse relacionamento de Jesus, do Senhor nosso Deus, com os seus discípulos, com o seu povo, com os seus filhos, porque agora, através do sangue de Jesus, irmãos, isso é maravilhoso. Nós não somos simplesmente discípulos, não somos simplesmente povo, agora nós somos filhos de Deus, fomos adotados. O sangue de Jesus nos limpou e nos tornou agora aptos a sermos agora filhos de Deus. Fomos enxertados na videira, glórias a Deus por isso. E aqui esse relacionamento, essa aliança que Deus quer ter com o seu povo, passa exatamente por esse cenário. É uma aliança, não é uma troca. Porque uma aliança, mesmo quando alguém falha de alguma maneira, a tua parte da aliança permanece firme. Uma aliança é isso. Se for troca, é toma lá, dá cá. Se fez, eu faço. Se não fez, eu não faço. Porque é uma troca, me dá, que eu dou. E assim, na aliança que Deus quer ter conosco, não funciona dessa maneira. É uma aliança. E é uma aliança de amor. Nós não estamos mais, irmãos, debaixo da lei do Antigo Testamento. Literalmente da lei lá dos 10, se você pegar aqui a letra, e isso. Nós estamos agora debaixo da lei do amor. É assim que Deus nos fala. Escreverei a minha lei no seu coração. O Espírito Santo de Deus nos incomoda com o que fazer, o que não. Claro, sabemos pela nossa razão também, mas é muito mais do que isso. Nós agora fazemos ou deixamos de fazer por amor, por amor. Então Deus quer ter uma aliança conosco verdadeira, e uma aliança de amor. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque esse cenário aconteceu exatamente dessa maneira. Os discípulos tinham tido um dia mau. Estava tudo dando errado na vida desses discípulos. Pedro falou, ô Jesus, mestre, pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Jesus, e a gente ajuda na tua obra. Jesus, e o Senhor é rei dos reis, foi o Senhor que fez os peixes. O Senhor que criou os peixes, Jesus. E a gente não pescamos nada, e a gente ajuda o Senhor na obra. Jesus, cadê nossos peixes? Eu não vi Pedro reclamando assim com Jesus. Tivemos um dia ruim, e nós não podemos ter dias maus, porque somos teus servos.
Pedro não falou assim com Jesus. Jesus pediu para Pedro ajudar, ele podia falar, eu vou ajudar nada, eu estou sem dinheiro, não pesquei um peixe, olha que humilhação, vou chegar na minha casa agora com a minha mulher, meus filhos, olha que vergonha, vou falar o quê em casa? Não, porque os peixes, ter pescado ou não, irmãos, isso refletia num monte de coisa, de não ter dinheiro para se manter, de não ter dinheiro para pagar as contas, não ter dinheiro para abastecer a sua despensa, de chegar em casa para a mulher e falar, bem, ó, hoje não temos dinheiro para nada. E a gente sabe, irmãos, a gente sabe. E sempre falamos sobre isso e oramos sobre isso. Queira ou não, irmãos, queira ou não, o homem tem sim uma parcela ainda nessa situação de ser o provedor da sua casa. E sabemos do peso emocional que passa talvez o homem que não está conseguindo manter a sua família. É uma realidade. Ah, pastor, mas as mulheres, glória a Deus pelas mulheres. Minha esposa sempre trabalhou e sempre ajudou muito em casa. Muitas vezes a Helena que manteve a casa com o trabalho. Glórias a Deus por isso. Mas existe sim essa questão do homem ser o provedor. Então Pedro passava por essa situação. Pedro passava por essa situação. E nesse dia difícil que ele estava tendo, Jesus falou o que para ele? Pedro, você me ajuda? Você me ajuda? Pedro falou o quê? Claro, Senhor, eu te ajudo. Estou passando um dia muito difícil. Não pesquei nada, não sei o que eu vou falar lá em casa. Mas, Senhor, eu te ajudo. Você entende? Nós precisamos, irmãos, crescer, amadurecer por um relacionamento desse com o Senhor nosso Deus, por uma aliança dessa com o Senhor nosso Deus, uma aliança de amor, uma aliança de compromisso, uma aliança que não é uma troca. Eu sempre digo isso, irmãos, Deus não nos deve nada, Deus não é obrigado a fazer nada por nenhum de nós. Tudo que recebemos de Deus, o trabalho, a saúde, a família abençoada, é graça e misericórdia. Nada nos dá condições de falar, Deus, agora eu quero, viu por que eu fiz? Podemos até citar novamente, mesmo o dízimo e a oferta, porque no momento do dízimo da oferta, Deus falou o quê? Faça por amor, com alegria e por amor à obra. Não faça pensando em receber de volta, faça por amor à obra. Então, meu irmão, minha irmã, que esse relacionamento verdadeiro, puro, de amor, sabe, esse desejo de termos essa intimidade com Deus, venha inundar o nosso coração nesse dia. Lá em Abacuque, um texto bem conhecido, que até cantamos, até louvamos esse texto, que fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda assim, bendirei ao Senhor. E o profeta ali falando sobre isso, ainda que eu tenha dias difíceis, que eu tenha situações difíceis, não vou deixar de te louvar e de te agradecer. Então, foi isso, irmãos, que esses discípulos viveram nesses dias. Mesmo tendo dias de aflição, dias de escassez, estavam firmes na posição que Deus os queria. Louvando, bendizendo, ajudando na obra. E aí, irmãos, que isso venha a ser realmente um exemplo para cada um de nós. Que isso realmente vai ser tremendo para cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós realmente precisamos fazer, é ter esse desejo de haja o que houver em nossas vidas, estarmos sempre perto de Deus. Senhor, eu sei que o melhor lugar para mim é perto de Ti. Haja o que houver. Ah, mas o trabalho está desse jeito, as finanças estão desse jeito, a família está desse jeito, Senhor. O meu melhor lugar é perto de Ti, haja o que houver. O meu melhor lugar para eu estar é perto de Ti. Então, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente, haja o que houver na tua vida, permaneça na presença de Deus, prestando o teu melhor serviço a Deus, mesmo que seja com lágrimas, com cansaço. Aquele que bota a mão no arado, como diz a palavra, não olha mais para trás. Aquele que semeia com lágrimas, voltará colhendo os seus feixos, as suas colheitas. Então, haja o que houver, se mantenha nessa posição, porque é essa aliança que Deus quer ter com você, é esse relacionamento que Deus quer ter com você, de fidelidade, de compromisso, de amor, sem interesse, sem intenção nenhuma. Que Deus venha nos abençoar, para realmente nos transformar dessa maneira, que venhamos ter esse relacionamento de amor para com Deus, e que você tenha chego aqui nessa manhã com esse grande desejo, Senhor,
eu quero te louvar, quero te bendizer, quero ouvir a tua palavra, quero ter comunhão contigo, Senhor, é isso que eu quero. Lembra de alguns discípulos que Jesus havia multiplicado o pão e peixe, foi aquela festa, todo mundo comeu, levou para casa, tal. No dia seguinte, alguns daquelas pessoas foram procurar Jesus de novo, lembram disso? E aí Jesus falou, vocês me procuram, porque ontem eu multipliquei o pão e peixe. Não quero que vocês me procurem só por causa disso, não é isso, vocês entenderam errado. E ali diz o texto que Jesus saiu do meio deles, que eles nem viram, e Jesus não fez mais nada para aquela multidão. Por quê? Só queriam Deus pelo que Ele tinha para dar. E nós, irmãos, servimos a Deus, louvamos a Deus, queremos estar na sua presença pelo que Ele é, por quem Ele é. E Ele é o quê? O Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Eu quero ter prazer e alegria nisso sempre, prazer e alegria nisso sempre. E aí, irmãos, porque o que realmente acontece, né? Eu acho lindo, às vezes, usar o exemplo das crianças, né? Porque criança tem essa vontade de estar junto do pai e da mãe sempre. Porque é o pai e a mãe que dá a proteção, que dá a provisão. Mesmo quando o dia não está muito bom. Com a criança, com o pai e com a mãe. Às vezes a criança tomou uma bronca, tomou umas palmadas. Já vi cena assim já, da criança chorando porque apanhou. E a criança quer vir perto da mãe. Não chega nem perto de mim. Mas a criança quer estar perto da mãe, mesmo chorando. Então acabou de tomar umas lambadas. Mas a criança quer estar perto da mãe. Porque ela sabe, não, mesmo ruim, mesmo achando que está ruim, ainda é bom, porque é minha mãe e meu pai. Então a criança, nesse sentimento puro, ela sabe, mesmo eu tomando uma bronca, eu quero ficar perto da minha mãe. E às vezes a mãe até fala, não, vai um pouco para lá agora, nem chega perto de mim agora. Mas a criança está grudada, está chorando aqui, está até grudada aqui, né? Porque a criança sabe, o meu melhor lugar, mesmo nesse dia que para mim está ruim, meu melhor lugar é perto da minha mãe e do meu pai. Quero estar perto deles. Então, meu irmão, minha irmã, busca essa aliança com Deus. Eu quero estar sempre perto de Deus. Eu quero estar sempre perto de Deus. Porque o que eu acho maravilhoso nessa história, irmãos, sabe? E aí, quando nós estamos sem interesse, quando fazemos nossa obra com coração sincero, quando fazemos a obra por amor, sabe? Quando fazemos a obra por amor, Jesus não passa alheio nunca às nossas necessidades. É essa a grande questão. Eu não faço por interesse, eu faço por amor, faço por dedicação, faço por amor à obra, por amor a Deus, por amor às vidas. E Jesus olha o nosso barquinho. Por quê? Estamos perto dele. Então perto dele, Jesus olha para o nosso barquinho. Ele olha para o nosso barquinho. E ele vê o quê? Puxa, o Ricardo hoje pescou pouco. Olha lá, estou vendo ali, está meio complicado essa situação na vida dele. Ele não está muito bem hoje com a irmã Helena. Está amarrado no nome de Jesus. Ele não está muito bem hoje com a Miriam, com o Rafael. Ele não está muito bem hoje com a Eloá. Com a Eloá estou bem. Chego lá, ela não faz nada ainda, mas está lá. Ela me olha assim, mas logo vai dar um sorrisinho. Ele não está muito bem hoje na parte financeira. Não está muito... Jesus sempre repara e nota e percebe o nosso barquinho. E vê o que está faltando. E faz o quê? Pedro, Ricardo, eu notei que o teu barquinho não está muito bem hoje. E ele entra com a graça e misericórdia, irmãos. Entenda, é essa aliança que Deus quer ter conosco. E ele percebe, sabe? E nos provê de tudo que nós precisarmos. O que nós precisamos é mudar talvez essa mentalidade do toma lá, dá cá, Deus fiz, então eu mereço, Deus fiz, então eu preciso ter, Deus tem que fazer, e se não fizer, eu paro com tudo. Eu pertinho de Jesus, haja o que houver, não vai me faltar nada. Não vai me faltar nada. Porque Ele nota. Lembra que citei a multiplicação dos pães e dos peixes? Não foi assim também? Jesus teve aquela grande multidão, a multidão pediu pão e peixe. Falou, Jesus, nós vamos caminhar longe agora, vamos passar mal. A multidão estava indo embora já, e Jesus se incomodou, falou, gente, não podemos dispensá-los assim, não podemos deixar que eles vão embora sem nada para comer, vão passar mal no caminho, então o que a gente tem aí? Jesus, temos poucos pães e poucos peixes, traz aí. Abençoou, e aquela multidão comeu, o famoso Macfish. Jesus inventou Macfish, pão com peixe.
Inventou e todo mundo comeu. E não pediram, porque Jesus notou que o barquinho daquelas pessoas necessitava de algo. É por isso, irmãos, que eu não posso deixar nunca de estar pertinho de Deus. Com o meu louvor, com a minha oração, nos cultos, ouvindo a palavra. Não posso deixar nunca de estar pertinho dEle. Porque Ele nos percebe. Ele nos percebe. Ele percebeu Zaqueu no alto da árvore. Zaqueu estava lá com o coração aberto. O importante é isso, eu estar com o coração aberto. Zaqueu, desce, você sabia até o nome de Zaqueu. É assim por diante, precisa citar inúmeros exemplos. Então, entenda isso. Você está aqui nessa manhã, com o teu coração aberto. Jesus está olhando aí o teu barquinho. Ele está vendo as tuas necessidades, as tuas súplicas. E algo muito maravilhoso também. Ele olha o que também está bom. Sabe, ele repara, puxa que bom. O Ricardo então está bem com a irmã Helena. Puxa, depois de 30 anos de casado, eles aprenderam algumas coisas e estão indo bem. Amém. O Ricardo Cabeção está aprendendo umas coisas, depois de 30 anos. A parte financeira está boa, o ministério está bom. Puxa, que bênção, o casal estão caminhando bem. Ele vê também o que está bem. E sabe o que ele faz, irmãos? Ele nos ajuda a manter bem. Ele nos ajuda a gente perceber aquilo que está bom. Puxa, que bênção. Eu estou numa bênção com meu marido, com a minha esposa, está tudo indo bem. Então, Senhor, me dá a graça de me manter assim. Me dá a graça de me manter assim no meu ministério. O que Deus quer que você saiba nessa manhã, irmãos, é que Ele quer ter essa aliança comigo e com você, mas essa aliança profunda, verdadeira, e uma aliança de amor, não uma troca, sabe, não uma troca. Por isso, se entrega por completo e confia no mestre, confia no rabi, e continua o servindo, louvando, adorando, porque aí é maravilhoso, no que Jesus percebe aquilo. E também, irmão, sempre eu digo, né, Jesus podia fazer, peixes desse mar, pulem no barquinho de Pedro, não podia fazer assim? Peixes, e lotava o barquinho, sem Pedro fazer nada, como nós gostaríamos muitas vezes. Senhor, muda a cabeça dessa pessoa. Senhor, faz, né, o patrão me chamar para dar um aumento. Faz aquele cliente me chamar. Deus podia fazer assim. Só que nessa aliança, irmãos, Ele sabe que nós devemos fazer algo também. Então, Jesus falou o quê? Pedro, vai pescar de novo. Lança a rede ali. Como eu falei, Deus podia mandar os peixes para lá dentro do barco. Tranquilo, podia mesmo. Ele não mandou pescar um peixe que tinha dinheiro dentro, numa hora? Como é que sabia que tinha um dinheiro dentro do peixe lá? Deus sabia onde ia passar o peixe e quanto tinha na barriga do peixe, olha só. Mas Jesus fez o quê? Eu vou te dar uma ordem para você fazer algo. Então, irmãos, Jesus então está olhando o nosso barquinho, vê o que está nos faltando e vai nos dar o quê? Estratégia, ordem. Uma ordem, um comando, uma orientação. Ó, o teu barco tem pouca coisa, eu estou vendo aí nessa área, e eu vou te dar uma orientação então. Faz desse jeito. Ah, Jesus, mas isso aí acho que não dá certo não. Pedro ameaçou falar isso. Porque eu pesquei a noite inteira, eu sou pescador. Se a noite, que era o momento de pescar, não deu nada, agora então. Mas Pedro falou o quê? Rabi, mestre, o Senhor conhece do universo infinitamente mais do que eu. Quem sou eu para debater com o Senhor? O Senhor mandou, eu vou fazer. O Senhor mandou, eu vou falar. O Senhor mandou, eu vou perdoar. Porque eu já fiz e não deu certo. Certo? Tudo bem. Só que agora você está fazendo debaixo da minha palavra. E tem um poder tremendo, irmãos, a palavra de Deus em nossas vidas. Talvez você já fez, já lançou a rede, já tentou resolver e não deu certo. E Deus está falando, agora faz desse jeito. E você fala, Deus, mas pela tua palavra, rabi, mestre, tenha mesmo, irmão, sabe, Jesus como teu mestre, mas algo verdadeiro, como mestre mesmo, mestre, me ensina. Ele ressuscitou, irmão. Se você não tem Jesus como teu mestre que te ensina hoje, talvez você não creia que Jesus realmente ressuscitou e continua operando no nosso meio. Mestre, me ensina. Aí Pedro então, mestre, o Senhor está falando, eu vou fazer assim então, para conseguir encher meu barquinho, para manter meu barquinho cheio, porque talvez também está falando, Jesus, obrigado, porque está tudo bem, amém, filho, então, faça desse jeito, para manter tudo bem, e aí, o que eles fizeram foi colocar em prática
o que o Senhor Jesus estava fazendo e estava mandando fazer. E aí, irmãos, que também é maravilhoso, Pedro então tem essa experiência de ver o barco vazio, de Jesus notar, de Jesus então se incomodar e dar uma ordem, dele obedecer e ver resultados disso. E Pedro faz o quê? Chama outros para participarem. Mais uma vez, Pedro sendo discípulo, levando o ensinamento de Jesus, podemos traduzir dessa maneira: olha, deu muito certo comigo, tem dado muito certo comigo, vem para cá também que aqui tem muito peixe, está muito bom, o que Jesus mandou a gente fazer, dá certo. Seja testemunha do que Deus tem te ensinado a fazer, o que tem dado certo. Realmente, chama outras pessoas para ouvirem a palavra. Hoje em dia nós temos mais facilidades ainda, né? Que são hoje as redes sociais. Tenho falado, irmãos, compartilha aí os links do culto online, compartilha aí a sala de vídeo. Talvez no teu Facebook está parado agora, você poderia ter posto ali, compartilhar vídeo, né? Que põe, compartilhar vídeo. E no teu Facebook, transmitindo o culto agora. Por quê? Porque é o que para mim me faz muito bem. Eu estou um domingo de manhã ouvindo a palavra com a minha família, me faz muito bem. Eu quero o quê? Que outros também ouçam. E quanto à rede social, até nos facilitou. Você pode ser um grande evangelista nos dias de hoje, só dando uns cliquezinhos aí. Nossa, eu vou compartilhar a página do YouTube lá do culto. E irmãos, estamos tendo tanta experiência com isso. Ah, mas só dei um clique. Os irmãos muitas vezes me mandam print de mensagem de amigos, de pessoas, de familiares, pessoas de outros países, que ele mandou lá o link. Meu, obrigado por esse culto que eu assisti hoje. Você não faz ideia como fez diferença na minha vida, como me fez bem. Eu estava prestes a fazer uma besteira, mas como Deus falou comigo. Porque alguém falou, vem pegar peixe aqui conosco, porque é muito bom. Então, tem esse desejo no teu coração, verdadeiramente, de compartilhar o que Deus tem feito na tua vida, compartilhar o que Deus tem feito na tua vida. E aí, quando Pedro percebe tudo isso, no que ele estava envolvido, no que Deus estava fazendo, tanto enchendo o seu barquinho, quanto mantendo o barquinho cheio, quando ele percebe o que está acontecendo, é tremendo porque ele se prostra diante de Jesus. E isso tem que ser uma constante em nossas vidas, irmãos. Nós nos prostrarmos diante de Jesus, que ressuscitou, está vivo e reina, que essa verdade, essa fé vem inundar o teu coração, como eu já falei, senão não tem por que estarmos aqui. Se prostrar diante de Jesus e falar, Senhor, obrigado, obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos orar, como sempre fazemos, e que você venha ter esse momento de gratidão também a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem provido. Senhor, quando eu acho que vai faltar peixe, de repente o Senhor supre no físico, no emocional, no espiritual. Senhor, eu preciso realmente, eu sou dependente de Ti. Pedro então se prostrou diante do Senhor Jesus. Pedro então se prostrou diante de Jesus, reconhecendo quem Ele era. Não exigiu, não cobrou, Jesus. Como sempre eu falo, irmãos, infelizmente nós temos algumas doutrinas hoje em dia que quase nos ensinam a cobrar, a exigir, a prensar Deus na parede. Sempre lembro isso, irmãos, Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Já fez tudo por nós, que é a salvação, que é a vida eterna através do sangue de Jesus. E nós fazemos tudo para Deus, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vida não dê o seu fruto. Fazemos por amor, pela aliança. É claro que Deus sempre entra com provisão, mas nunca vai ser a nossa intenção. Senhor, o que o Senhor vai me dar, hein? O que o Senhor vai fazer por mim, hein? Senhor, estou aqui para te louvar. Estou aqui para te louvar, estou aqui para te louvar, estou aqui para te servir, e amém. E amor e alegria nisso. E não tenha dúvida, por essa aliança verdadeira, a provisão também vem. A solução também vem. Então que a gente venha aprender a viver dessa maneira, ter esse relacionamento, ter essa aliança com o Senhor nosso Deus. E ensinar outros, e ensinar outros. Então eles agradecem ao Senhor Jesus, e encerra assim essa passagem, né? Jesus falando, olha, então vocês agora serão pescadores de homens. E eles deixam tudo para trás e seguem Jesus. Seguem a Jesus. Irmãos, o que eu acho maravilhoso no Evangelho, nos textos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, nos Evangelhos especialmente, Mateus, Marcos, Lucas, João, o que eu acho de mais extraordinário
É como vidas que têm um contato com Deus, que têm um contato aqui com Jesus, tem sua vida transformada. Como isso é maravilhoso, ter a vida transformada. Nós vemos aqui que esses homens tiveram esse contato com Jesus, e diz aqui, largaram tudo para trás e seguiram Jesus. Tiveram a vida transformada, mudou os seus conceitos, as suas prioridades, as suas emoções, mudou tudo. Vida transformada. E sempre, irmãos, quando for assim da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, não tenha dúvida, mudou para melhor. Mudou para melhor. É claro, irmãos, que esses discípulos tiveram outros dias difíceis. Tiveram os dias que Jesus foi crucificado, lembra? Que eles tinham tanta esperança no Messias, no Rei. Puxa, está tudo bem agora, que legal, olha, agora só vitória. Tentaram prender Jesus. Pedro vai lá e, não, ele não pode ser preso, ele é nosso mestre, é nosso Rei. Corta a orelha lá do soldado. Porque Pedro não queria abrir mão daquela situação maravilhosa. Jesus fala, não Pedro, pode parar. Eu não vim aqui com espada não, pode parar. Tiveram dias difíceis, Jesus é preso, morto, crucificado, passa por aquela vergonha toda. E aí tudo aquilo abalou seus discípulos novamente. E eles falaram, puxa, e agora? E aí Jesus ressuscita. E sabe o que Jesus faz mais uma vez, irmãos? Vai atrás dos seus discípulos. Vai atrás dos seus discípulos. Então, glórias a Deus por isso, porque Jesus não desiste de nós. Não desiste de nós. Às vezes você já caiu em algum momento da tua vida espiritual, você retomou, está tudo bem, glórias a Deus. Talvez você caiu de novo. E Jesus não desiste de nós. Talvez Ele está te chamando hoje mais uma vez, filho. Está vendo essa palavra? É para você. Assume uma posição diferente hoje. Você já levantou e caiu tantas vezes. Pedro levantou e caiu. Jesus chegou a repreender Satanás na vida de Pedro, lembra? Para trás de mim, Satanás. E Pedro estava ali com ele lá no ministério. Por quê? Pedro estava faltando visão para Pedro. Talvez Jesus está te chamando hoje mais uma vez, meu irmão, minha irmã, para ter um novo compromisso com Ele, para ter uma nova aliança com Ele, uma aliança verdadeira de amor, para aí sim, por essa nova aliança, ter o teu barco bem provido. Como eu falei, que não seja o teu foco. Mas esse Ele transformar a tua vida, te dar realmente um novo nascimento, te batizar com o Espírito Santo, temos orado muito sobre isso, te batizar com o Espírito Santo, para você agora ter um novo conceito, de amor, de dedicação, de oração, de intercessão, uma nova vida diante de Deus. Deixa Ele te transformar mais um pouco nessa manhã. Vou te convidar já para ficarmos em pé, nós vamos estar orando por essa palavra, vamos trazer também um louvor. E nós vamos orar por tudo isso. E que você coloque diante de Deus, porque nada te impede de você suplicar. A Bíblia fala, olha, tenha súplicas do barquinho vazio, tenha súplicas com ações de graça. Quer dizer, reconhecendo quem é Deus na tua vida, o que Ele tem feito, as tuas prioridades, reconhecendo tudo isso, e aí suplicando. Quer dizer, aliança da maneira correta, aliança de amor, não de interesse. Então nessa manhã, pratica tudo isso, declara mais uma vez essa aliança verdadeira que você quer ter com Ele, uma aliança de amor, uma aliança de compromisso, haja o que houver, agradeça pelo que Ele tem feito na tua vida, das provisões, que eu não tenho dúvida, irmãos, posso não saber o problema que você está vivendo, mas não tenho dúvida, você ainda tem muito mais do que agradecer, do que de reclamar, porque Deus provém em nossas vidas, em todas as áreas. Então, agradeça a Ele primeiramente, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado do meu barquinho aqui, quando eu acho que vai faltar, o Senhor manda provisão, obrigado. E aí, clama a Ele, Senhor, mas o Senhor viu aqui essa área da minha vida, ó. O Senhor me ajuda, Senhor, o Senhor me ajuda a resolver isso aqui, a mudar essa situação. E Deus, irmãos, pela graça e misericórdia, pelo amor que Ele tem por mim e por você, Ele nos ajuda, creia nisso, como Ele multiplicou os pães e os peixes, para as pessoas que nem pensavam nisso,
Como Ele mandou Pedro pescar, Pedro não estava nem pensando mais nisso. Como Deus gosta de nos surpreender, irmãos, com a sua provisão, com a sua dádiva. Por isso que a Bíblia fala, olha, Deus faz além do que pedimos e pensamos. Deus faz além. Então que em nome de Jesus você venha viver essa verdade, através dessa verdadeira aliança que Deus quer ter conosco. Nós vamos louvar. E tenha o teu coração aí já, desejo de estarmos orando logo em seguida.